Muito bem, então, dando continuidade aos nossos trabalhos, nós vamos ter agora a exposição aqui do nosso Aziz Saliba, meu colega da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenador do Observatório Político e Jurídico das Organizações Internacionais, pesquisador de Direito Internacional, Direito Penal Internacional. O professor Aziz vai nos falar sobre o Tribunal de Ruanda. E, logo em seguida, o professor Aziz terá 15 minutos para a sua exposição, e, logo em seguida, diretamente, já passaremos para a exposição sobre o Tribunal de Serra Leoa. Professor André de Carvalho Ramos, bem-vindo, prazer, professor de Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pesquisador com diversas publicações, prazer conhecê-lo. E a doutora Elisane Malk, doutoranda da USP, Direito Internacional, pesquisadora da área de Direito Internacional dos Direitos Humanos. Então, sem maiores delongas, eu passo aí a palavra ao meu colega, professor Aziz, que terá aí 15 minutos para a sua exposição. Muito bem, eu agradeço, acho que 15 minutos vai dar só tempo de saudar a mesa, né? Então, seus 15 minutos de fama. Mas eu queria iniciar aqui com saudação ao meu amigo Carlos Augusto Canedo, colega de UFMG, meu grande amigo Salem Hikmat Nasser, companheiro de inúmeras jornadas. É sempre um prazer rever o Salem e é uma honra estar participando da organização desta obra juntamente com ele. Quero também cumprimentar os demais autores que estão participando aqui conosco, a Renata, que falou agora há pouco, o Henrique, também nosso amigo de longa data, professor André Ramos, grande professor de Direito Internacional, também nosso conhecido de longa data, e também aos novos amigos, caso da Elisane e da Adriane, que eu quero fazer um agradecimento especial, Adriane Santos, que eu acho que depois do tanto de aborrecimentos que eu causei a ela na organização do evento, não vai ser mais Adriane Santos, vai ser Adriane Santa, porque fez verdadeiros milagres aqui na organização deste evento. Mas quero também agradecer a todos os presentes e eu vou rapidamente abordar aqui alguns aspectos da criação do Tribunal Penal Internacional para Ruanda. O professor Salem já falou, com muito mais propriedade que eu poderia falar, da concepção da obra e de como nós tentamos estruturar a obra, em cima de quais questões. E o texto dele, o excelente texto dele sobre o Tribunal do Líbano, serviu, juntamente com o texto do Martin Koskiniemi, como um fio condutor para nós na apreciação de elementos políticos que são importantes, mas que muitas vezes são deixados de lado na análise dos tribunais penais internacionais. Obviamente, a gente sabe que esses tribunais são, em regra, instituídos para apreciar eventos nos quais estão envolvidas condutas que afrontam os mais caros valores da comunidade internacional, como crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio, agressão, com exceção, uma ótima exceção a isso, é o Tribunal do Líbano. E, dada a complexidade e a gravidade desses eventos, é natural que vários problemas se sigam, não é? Alguns já foram levantados aqui, mas uma questão muito séria é o que alguns vão chamar de seletividade, não é? E aí nós podemos pensar nisso também no âmbito interno. Por que o nosso direito pune mais rigorosamente algumas condutas do que outra? Por que se investigam mais alguns crimes do que outros? Nós podemos olhar para isso de uma maneira mais crítica, mas nós também podemos pensar, às vezes, que existem determinadas prioridades, até mesmo se você tem... Isso acontece tanto no âmbito interno quanto internacional. Se você tem uma limitação quanto aos recursos, você tem que priorizar algumas coisas em detrimento de outras.
Mas, então, alguns autores vão falar em tribunais, não em seletividade, mas em emblematicidade. É o caso da Silva Steiner, não é? Que seria importante você tomar... Tem alguns casos que seriam muito importantes que fossem apreciados por tribunais internacionais e que servissem, e que eles teriam, que essa apreciação teria relevância por uma série de razões, e algumas delas foram refutadas pelo Salem na sua fala. Obviamente que nós temos também inúmeros problemas. Um aqui que já apareceu é que, às vezes, ao invés de tribunais internacionais, são tribunais unilaterais, né? Você vai ver no tribunal da ex-Iugoslávia, é possível que a OTAN tenha cometido também crimes que mereceriam a apreciação daquele tribunal, mas ela não vai ser objeto de apreciação. No caso de Ruanda, obviamente, como nós vamos falar, foi a questão central é um genocídio. O genocídio não tem lado, não é? Você vai ter vítima e vai ter quem perpetrou o genocídio. Mas em outros crimes que estavam sob jurisdição do tribunal, é possível que quem estava no poder, quem até hoje está no poder em Ruanda, o grupo do Paul Kagame, tenha cometido também violações de direito internacional, e nem por isso elas foram apreciadas pelo Tribunal de Ruanda. A questão do custo, que vai aparecer aqui também, o custo desses tribunais é muito mais alto que de qualquer tribunal interno, e nós vamos ressaltar isso com relação a Ruanda. O caráter da exceção, que apareceu mais forte nos tribunais de Tóquio e de Nuremberg, nós sabemos que, para Ruanda e Iugoslávia, há uma explicação que aparece no caso Tadić, não é? Olha, esses tribunais aqui já não é um caráter de exceção, eles foram criados a partir de resolução do Conselho de Segurança, o Conselho de Segurança foi dotado de tais poderes para isso na Carta da ONU, o importante são as garantias, etc., etc. Toda aquela explicação que está lá no caso Tadić, né? Mas, enfim, não é tão fácil falar isso desses tribunais quanto é, por exemplo, falarmos do TPI, no caso do caráter da excepcionalidade. Eu acho que aí há uma gradação, é mais a exceção, o caráter, a acusação de exceção, ela é mais forte para Nuremberg e Tóquio do que para Ruanda e ex-Iugoslávia, e no caso do TPI, eu acho que essa acusação não teria base. Nós temos ainda a questão das interferências. As cortes internacionais estão mais sujeitas a interferências de natureza política quando comparadas a tribunais de jurisdição doméstica de países democráticos que já desenvolvem sistemas para não terem sua existência ou sua imparcialidade comprometidas por mudanças políticas de curto prazo. Então, todos esses problemas, apenas repassando, eles já apareceram, e nós vamos especificamente agora olhar para o problema de Ruanda. Nós sabemos mas antes, apenas deixar uma pergunta. A questão aqui é também pensarmos na alternativa, não é? Seria melhor não termos tido Nuremberg? Seria melhor não termos tido Ruanda? Seria melhor não termos tido a ex-Iugoslávia? E aí eu acho que a resposta também é uma resposta que não vem sem dificuldade. Muito bem. Eu acho que quase todos que estão aqui têm um certo interesse em direito ou em relações internacionais e, por isso, estão relativamente familiarizados com o que ocorreu em Ruanda, não é? Nós tivemos um grupo com a morte do presidente Habyarimana, o avião foi derrubado, atribuiu-se aos Tutsis terem derrubado aquele avião. Havia uma preocupação. Bom, recapitulando um pouquinho, não é? Você tem dois grupos étnicos mais importantes em Ruanda, assim, em termos de número de pessoas, são os Tutsis e os Hutus, tem os Tuás também, são pigmeus, mas os Hutus eram maioria. Durante a colonização belga, eles foram preteridos e os Tutsis tinham os melhores cargos, etc. E tal. Quando finda a colonização belga, os Tutsis continuam um tempo no poder, até que os Hutus ascendem ao poder, e aí os
os Tutsis passam a ser marginalizados, né? Até que forma-se um grupo rebelde Tutsi que vai tentar lutar contra os Hutus que estavam no poder. E aí, quando o avião do presidente Habyarimana é derrubado, entende-se que aquilo ali teria sido feito por Tutsis. E aí se inicia um genocídio que já estava em preparação há algum tempo, um genocídio low-tech, feito a golpes de facão, né? Mas bastante eficiente, porque você tem aí uma morte de 800 mil pessoas num espaço aí de 3 meses, né? Então, se nós fizermos as contas, são 100 dias, 800 mil mortos, nós vamos ter aí um número de quase 333 assassinatos por hora, ou 5,5 vidas exterminadas por minuto, né? Então, foi realmente, embora low-tech, um genocídio de grande proporção. E aí, a ONU estava presente, não tinha contingente, provavelmente, para evitar o genocídio, mas ela comete algumas falhas, porque havia notícias da preparação daquele genocídio. O general Romeu Dallaire tem um célebre fax no qual ele avisa: olha, tem um genocídio em preparação, mas nós podemos, se vocês autorizarem, nós podemos tentar impedir, apreender armas, etc. Vamos fazer isso aí. Termina com a frase: if there is a will, there is a way, né? Se tiver vontade, nós achamos um caminho. Mas o fax que foi recebido pelo então responsável pelo Department of Peacekeeping Operations, que era o Kofi Annan, ele recebe uma resposta dura e na negativa. Então, isso aí se soma, nós vamos lembrar do contexto. Naquela época tivemos aquele problema em Mogadishu, quando soldados americanos foram arrastados pelas ruas, tivemos o chamado efeito CNN, não é? Nenhum país gosta de ver os seus filhos arrastados em terras estrangeiras. Nós não vamos gostar de ver ninguém sendo morto de uma maneira bárbara, mas isso é ainda mais difícil quando se trata de um soldado de um determinado país que está fazendo uma função em outro país, não é? E aí o desejo é o de não colaborar. Então, havia uma percepção daquela que uma intervenção naquele conflito poderia significar um problema bastante sério, não é? E perder soldados ali, você teria um problema, porque aí ninguém ia querer participar, ninguém ia querer continuar compondo aquela força de paz. Mas, enfim, diante do genocídio, uma vez já consumado, uma vez que as tropas de Paul Kagame conseguem deter, as tropas do general Tutsi Paul Kagame conseguem deter o genocídio, o Conselho de Segurança envia uma comissão de especialistas para verificar as graves violações de direito internacional humanitário cometidas no território de Ruanda. E essa comissão apresenta suas conclusões e sugere, dentre outras coisas, a criação de um tribunal para Ruanda, endossando uma ideia que já estava sendo ventilada desde a visita de especialistas da Comissão de Direitos Humanos da ONU, um mês antes, né? E que fato bastante importante que o juiz Richard Goldstone, hoje magistrado da Suprema Corte da África do Sul, mas anteriormente foi promotor do Tribunal de Ruanda, do Tribunal da ex-Iugoslávia, afirma que ele chama atenção para a política por trás daquele desenvolvimento incomum e inesperado. Diz ele, se o genocídio de Ruanda tivesse ocorrido antes
e não depois do genocídio da ex-Iugoslávia, ele acredita que não haveria qualquer dúvida, que não haveria Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Então, como primeiro ocorreu na Europa, e como na Europa as principais nações europeias haviam afirmado após o Holocausto que esse tipo de grave conduta nunca iria acontecer novamente, e nesse caso estava acontecendo no seu quintal, eles sentiram que alguma coisa tinha que ser feita. Primeiro criaram o Tribunal para Ruanda, quase que como uma ameaça: olha lá, se fizerem alguma coisa, nós vamos julgá-los. E aí ficou difícil não fazer o mesmo para Ruanda. Não é? Fizeram para a Iugoslávia, ficou difícil não fazer para Ruanda. Além disso, a Guerra Fria tinha chegado ao fim e havia uma janela de oportunidade no Conselho de Segurança. O que nos chamou a atenção e que nós procuramos responder no nosso texto foi o seguinte: o governo de Ruanda inicialmente pediu a criação daquele tribunal, mas, posteriormente, por coincidência, porque os países africanos eles definem com muita antecedência quem estará no Conselho de Segurança. Então, se você quiser saber quem vai estar no Conselho de Segurança, quais países africanos estarão no Conselho de Segurança daqui a 8 anos, é possível saber isso hoje. Por coincidência, Ruanda estava como membro não permanente, claro, no Conselho de Segurança, quando votaram a resolução relativa à criação de Tribunal Internacional para Ruanda. E Ruanda votou contra. Então, essa mudança de posição foi algo que eu achei que merecia alguma investigação. E quando nós pegamos alguns relatos da época, nós vemos que a iniciativa de criar o Tribunal Penal para Ruanda, ele foi visto com desconfiança. A Human Rights Watch, por exemplo, disse o seguinte: olha, vergonhosamente ausentes no momento dos assassinatos, a comunidade internacional está agora se movendo lentamente para trazer os culpados à justiça. Né? Mas, então, quais foram os argumentos de Ruanda? Porque, quando Ruanda votou contra, ela justificou: olha, nós pedimos a criação do tribunal por estes motivos, mas agora nós vamos votar contra por tais outros motivos. Então, o representante Ruanda, Manzi Bakuramutsa, justificou seu voto nos seguintes termos. Por que foram favoráveis? Por que foram favoráveis primeiro? Primeiro que esse tribunal, como outras cortes internacionais, dariam ampla publicidade aos fatos apreciados nos julgamentos, para que a verdade a respeito desses eventos fosse reconstruída e sua reprovação afirmada com a projeção internacional. E os fatos sobre os quais recairiam o julgamento teriam um efeito pedagógico. A divulgação desses fatos sobre os quais recairiam o julgamento teria um efeito pedagógico e dissuasório sobre futuras gerações. A reconstrução da verdade através dos julgamentos seria, da mesma forma, necessária para viabilizar o começo de um processo de reconciliação social em que estão inseridos tanto vítimas quanto criminosos. E, além disso, se envolveria a comunidade internacional. Primeiro argumento. Segundo argumento, legitimidade do tribunal. Embora ad hoc, o que Ruanda entendeu anteriormente é que recorrer à presença internacional evitaria suspeita de se organizar uma justiça rápida e vingativa. Então, esse era um outro argumento. Eu apenas ressalto que o Brasil ele votou a favor, o Brasil estava no Conselho de Segurança naquela época, votou a favor, mas ele fez algumas críticas, inclusive questionou a competência do Conselho para criar tribunal nos seguintes termos: a autoridade do Conselho de Segurança não é autoconstituída, os poderes e responsabilidades do Conselho no âmbito dessa casa devem ser interpretados restritivamente e não podem ser criados, recriados
ou reinterpretados por decisões do próprio Conselho. Nosso método preferido para a criação de um Tribunal Penal Internacional tem sido e continua a ser a celebração de uma convenção pela comunidade internacional, definindo-se claramente a competência e os prazos de referência do tribunal. Mas o Brasil concordou porque entendeu que as circunstâncias de Ruanda eram excepcionais, extremamente sérias, e que havia uma urgência naquele caso especificamente. Na China, ela se absteve, embora tenha também se manifestado contrariamente à criação do Tribunal de Ruanda. O terceiro argumento que então do governo então o segundo argumento, não é, teria uma legitimidade maior do que o julgamento pelos próprios nacionais de Ruanda. O terceiro argumento é facilitar a captura de suspeitos e complementar o aparato jurisdicional. Então, Ruanda, que tinha pena de morte, tinha receio que vários das pessoas que cometeram genocídio não seriam extraditadas, porque alguns países teriam óbice em extraditar para um país que teria pena de morte, não obstante a possibilidade de se condicionar a extradição à comutação de pena de morte por pena privativa de liberdade. Mas, como vários agentes de alto escalão estavam fora, eles entenderam que seria mais fácil chegar a esses criminosos que encontraram refúgios em países estrangeiros, usando aqui as frases exatas do representante de Ruanda. Além disso, tem uma outra questão importante. Ao final do genocídio, a estrutura jurisdicional de Ruanda estava arruinada. 90%, de acordo com o Goldstone, 90% dos juízes e procuradores, que eram hutus moderados, foram mortos durante o conflito. De um total de 800 juízes e outros funcionários que integravam o Poder Judicial de Ruanda em abril de 94, entre a primeira instância, Corte de Apelação e Suprema Corte, de 800, só 40 sobreviveram ao genocídio. E outro dado importante é o seguinte: para os 100 mil acusados, só tinha 16 advogados em atuação em Ruanda. Então, ficava evidente para Ruanda que ela precisaria de ajuda internacional, porque ela não tinha recursos humanos suficientes para aquela empreitada. Outro argumento que Ruanda aduziu foi o seguinte: olha, nós queríamos também invocar a responsabilidade da comunidade internacional. O genocídio cometido em Ruanda é um crime contra a humanidade e deve ser suprimido pela comunidade internacional como um todo. Agora, diante desses argumentos todos, por que Ruanda teria votado contrariamente à criação do tribunal? Primeiro, a questão da competência temporal do tribunal. De acordo com o artigo 1º do Estatuto do Tribunal para Ruanda, a competência ratione temporis do órgão seria de 1º de janeiro de 94 a 31 de dezembro de 94. E o genocídio ele ocorreu principalmente a partir de abril, né? E Ruanda queria que fosse incluído também atos que remontavam a outubro de 1990. Então, nesse aspecto, isso aí foi um óbice, competência ratione temporis. Segundo, a estrutura e composição do tribunal. Como nós sabemos, pelo menos inicialmente, tanto a Corte de Apelações quanto o procurador do tribunal seriam os mesmos do Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia, né? Artigos 3.4 e 15.3 do Estatuto.
E Ruanda achava que o número de juízes era bastante pequeno. Então, Ruanda não queria, falou, olha, eles vão ficar sobrecarregados, não vão conseguir, isso aqui vai ser um processo extremamente lento. Então, posteriormente, o Conselho de Segurança tentou remediar isso. Em abril de 98, a Resolução 1165 dotou o Tribunal de Ruanda de uma terceira Câmara de Julgamento, e, em 2000, a Resolução 1329 autorizou a indicação de juízes ad litem nos julgamentos. E, por fim, a Resolução 1503, de 2003, estabeleceu procuradorias distintas para o Tribunal Internacional de Ruanda e para o Tribunal Internacional da ex-Iugoslávia. Outro ponto, a competência material do tribunal. O tribunal foi conferida a competência para julgar os crimes de genocídio, crimes contra a humanidade e violações ao artigo 3º comuns às convenções de Genebra. E a tipificação de genocídio no Estatuto do Tribunal Penal Internacional, assim como no Tribunal da ex-Iugoslávia, foi uma transcrição literal da mesma tipificação, tal como encontrada na Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio de 48. Mas uma diferença marcante é que, no Tribunal de Ruanda, o crime contra a humanidade não exige vínculo com um conflito armado, ao contrário do que acontece no Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Então, houve uma ampliação substancial da competência dada ao tribunal. E aí o governo de Ruanda reclamou nos seguintes termos. Ao invés de devotar seus parcos recursos e provavelmente financeiros para julgar o crime dos crimes, o genocídio, intenciona-se dispersar a energia em processar crimes que recaem sobre a jurisdição dos tribunais internos. Então, essa era uma outra questão. Além disso, Ruanda tinha uma preocupação com o envolvimento de países que apoiaram o genocídio na seleção de juízes. Ruanda nunca disse quais seriam esses países, mas demonstrou essa preocupação verbalmente no Conselho de Segurança. E, por fim, mais duas razões, já passamos aqui, mais 3 razões passadas para a sede, para o encerramento. O local de cumprimento das penas. Quando souberam que algumas pessoas poderiam cumprir pena na Suécia, falaram, olha, o sujeito vai ficar na Suécia, sentado numa confortável prisão, assistindo televisão, e alguns outros peixes pequenos nas nossas prisões aqui, que são muito piores, né? Outro ponto, a questão da pena de morte. A legislação de Ruanda, à época, previa pena de morte, e eles reclamaram que o tribunal não teria pena de morte, o que seria, e ter a pena de morte, no caso do Tribunal Internacional de Ruanda, seria absolutamente inviável. Por fim, a questão da sede. A estrutura em Ruanda demandaria um investimento enorme para se montar o tribunal lá, e, além disso, havia uma rejeição muito grande à presença, havia uma rejeição muito grande à ONU, porque, no momento que mais precisaram da ONU, ela deu as costas para os ruandeses. Então, havia um receio de que, se aquele tribunal fosse montado lá, haveria uma hostilidade às pessoas que trabalhassem naquele tribunal. Então, a primeira tentativa foi de se montar o tribunal em Nairobi, no Quênia, onde você tem muito funcionário da ONU, tem prédios da ONU, enfim, tem uma sede importante da ONU. O Quênia declinou, o tribunal, então, foi montado em Arusha, na Tanzânia. Basicamente, essas são as nossas considerações. Eu peço desculpa, porque eu estou vendo que eu avancei demasiadamente no tempo, e, mais uma vez, agradeço aqui a todos pela atenção, e ao meu amigo Salem e Canedo pela possibilidade de participar com vocês na organização dessa obra. Muito obrigado. Dando sequência aos trabalhos, eu tenho o prazer de passar a palavra aos expositores, né? Não sei quem vai falar primeiro aí, do Tribunal da Serra.
Uma boa tarde a todos. Gostaria de ressaltar também meu prazer em receber esse convite. O tema dos tribunais penais internacionais é um tema bastante polêmico, como vocês podem já conseguiram constatar anteriormente. A nossa visão aqui talvez seja uma visão um pouco diferente do que foi relatado até agora. Eu agradeço ao professor Nasser o convite, ao professor Aziz e a todos os professores presentes. É um prazer compartilhar essa mesa hoje. Vou procurar ser breve a respeito dos fatos que levaram à instauração do Tribunal de Serra Leoa, para que nós pudéssemos depois levantar as principais questões, uma análise crítica desses tribunais e, por fim, então, deixar para que o debate possa estabelecer esse contraponto entre algumas questões que foram apresentadas aqui e o que nós trazemos. Bom, em primeiro lugar, diante de o Tribunal de Serra Leoa, diferentemente dos tribunais ad hoc, né, como o Tribunal de Ruanda, que foi tratado até agora, é um tribunal híbrido. Os tribunais híbridos eles se caracterizam por essa mescla entre elementos nacionais e elementos internacionais. Então, essa é a principal característica do tribunal híbrido. Um pouco da cronologia dos fatos, porque talvez muitos de vocês, apesar de terem, alguns provavelmente devem ter visto o filme, aquele Diamantes de Sangue, eu não vi. Mas, para não deixar me influenciar por Hollywood, obviamente, né? Um pouco da cronologia dos fatos para entender o que levou à necessidade de instauração do Tribunal de Serra Leoa. Bom, a principal questão que nós iremos tratar é especialmente o julgamento do Charles Taylor. O Charles Taylor não era de Serra Leoa, ele era da Libéria, né? E a ex-colônia britânica de Serra Leoa, que conseguiu a sua independência em 1961, sempre teve um histórico de golpes militares e regimes ditatoriais, basicamente por causa disso, especialmente para depor o então ditador da vez, né, Siaka Stevens. Os nomes são maravilhosos, como vocês vão poder perceber. Durante a década de 80 foi criada a Frente Unida Revolucionária. Essa Frente Unida Revolucionária visava, então, depor esse ditador. Paralelamente, na Libéria, foi criada, então, a Frente Patriótica Nacional da Libéria, que era liderada pelo Charles Taylor. Não vou entrar na biografia do Charles Taylor. No nosso artigo tem um pouco da biografia dele, é interessante, a passagem dele, inclusive, pelos Estados Unidos. Mas, por conta dessa questão, então, para depor esse ditador, instaura-se a Guerra Civil em Serra Leoa em 1991. Esses conflitos, então, se instauram. É claro que esse conflito ele é estabelecido especialmente pela Frente Unida Revolucionária e o Foday Sankoh, que era o seu líder. Mas o Charles Taylor, apesar de ser liberiano, influenciou diretamente nesses conflitos. É claro que ele estava de olho nas reservas de diamante que existiam em Serra Leoa. E, portanto, houve essa aliança, vamos dizer assim, entre esses dois movimentos revolucionários. A frente, a FPNL, para resumir, né, liderada pelo Charles Taylor, que da Libéria influenciava o conflito que ocorreu em Serra Leoa, e a Frente Unida Revolucionária na Libéria propriamente dita. O que ocorreu, então, é que foi deposto esse ditador e foi instaurado um governo, um Conselho de Governo Nacional Provisório, um governo de cunho militar, mas que não agradou exatamente aqueles que estavam no poder essa Frente Unida Revolucionária. Então, mais uma vez, há um levante e essa Frente Unida Revolucionária passa a atacar, então, por ter sido alijada do processo eleitoral que houve, né, depois da instauração desse governo provisório, passa a atacar todos aqueles que haviam apoiado o então presidente eleito, entre aspas, o Ahmed Kabah. Em 1997, então, a FUR, para simplificar, né, a Frente Unida Revolucionária, aliou-se a outro grupo beligerante, que era a Sierra Leone Army, né,
e derrubaram, então, o presidente Kabah. E, obviamente, esse golpe de Estado, mais uma vez, gera uma comoção internacional. O Conselho de Segurança das Nações Unidas acaba por estabelecer uma série de sanções em relação à Serra Leoa, e esses conflitos, então, se perpetuam até 1999, onde ocorrem os acordos de Lomé, que, em tese, põem fim em tese, colocaria fim a essas hostilidades. Infelizmente, elas se perpetuaram ainda por mais um tempo. Somente em 2002, então, é que o então presidente Kabah anuncia o fim das hostilidades. Ocorre que o Charles Taylor ele foi julgado por essas questões, por esses crimes cometidos durante esse período. O Tribunal de Serra Leoa, então, ele foi estabelecido a pedido da... Deixa eu ver o número da resolução aqui. A pedido do próprio país para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, e foi aprovado, então, pela Resolução 1315 de 2000. Posteriormente, foi feito um acordo entre o governo de Serra Leoa e o Conselho das Nações Unidas, que, em 2002, então, estabelece a instauração do tribunal e o estatuto que vai reger o tribunal. Obviamente, que todos esses, a competência do tribunal é estabelecida em relação aos crimes internacionais cometidos no período a partir de 1996 e os crimes nacionais cometidos a partir de 1999. O Tribunal de Serra Leoa, então, ocorre que, com a instauração do tribunal, o Charles Taylor havia fugido para a Nigéria, pedido exílio na Nigéria, asilo, perdão, na Nigéria, mas houve uma grande comoção da população nacional para que ele fosse extraditado. Ele foi, então, conseguiram, né, a Interpol lançou uma Red Notice para que ele fosse perseguido, ele foi capturado, mas não havia condições para que ele fosse julgado na sede do Tribunal de Serra Leoa, que seria em Freetown. Não havia condições de segurança para que ele fosse lá julgado. Ele foi, então, transferido para a Haia, e o julgamento dele se deu na Haia. Bom, em relação ao julgamento específico do Charles Taylor, a primeira questão que ele alega foi que, obviamente, a imunidade de função, né, por ele ter sido um chefe de Estado, etc., a extraterritorialidade desse julgamento do tribunal, né, e uma outra questão interessante, duas questões interessantes que a defesa particularmente levanta, é a perspectiva da chamada notice pleading. A notice pleading seria como se você fizesse um sumário genérico das acusações, ou seja, nomeando alguns determinados fatos para que o réu fosse julgado. Isso trouxe uma crítica da defesa, que disse que isso era um cerceamento de defesa, ou seja, que ele não teria total conhecimento, então, dos crimes pelos quais ele seria julgado, então, como ele iria oferecer uma defesa suficientemente adequada para isso. E a outra defesa foi, mais uma vez, o argumento da seletividade política, ou seja, que, dentre tantos acusados, ele foi o escolhido como, diríamos assim, o bode expiatório dessa situação. Existiram outros 9 acusados, se não me engano, que também foram julgados pelo tribunal. Ele foi um deles. Mas, basicamente, esse julgamento do Charles Taylor, até pela captura cinematográfica que envolveu, chamou bastante a atenção da mídia internacional. Houve né, até depoimentos famosos, etc., nesse julgamento, que atraiu bastante a mídia internacional e realmente criou-se uma comoção em relação a essa questão. A sentença foi proferida em 2011 e condenou, então, Charles Taylor a 50 anos de prisão. Bom, diante dessa questão, do julgamento especificamente do Charles Taylor, ele foi condenado por graves crimes cometidos durante esse período. Obviamente, havia essa limitação temporal e geográfica, como eu havia mencionado. E uma questão importante em relação especificamente a essa visão dos tribunais
das vantagens ou desvantagens desses tribunais híbridos. A tentativa de estabelecer esse julgamento, criando uma relação com a justiça, com a estrutura nacional e com a contribuição dos elementos nacionais, visava, então, tentar atenuar essa discussão a respeito da legitimidade ou da falta de legitimidade dos tribunais. Esse era o primeiro ponto. Discute-se, então, e existem estudos em relação a isso, que no artigo nós fazemos referência, podemos até, se isso suscitar a discussão de vocês posteriormente, do impacto que isso teve para a sociedade local. Ou seja, de que forma isso contribuiu para que se restaurasse a perspectiva da justiça no local e como isso repercutiu para a sociedade local, se houve uma repercussão positiva ou não. Existem estudos relativos a essa questão. A outra questão importante dos tribunais híbridos, que visa buscar essa legitimidade, né? Por um lado, seria visto como uma vantagem, ou talvez um aspecto positivo dos tribunais híbridos, se contrapõe a uma outra questão importante que nós podemos colocar como possibilidade de ser discutida posteriormente. Qual o papel desses tribunais híbridos, agora que nós temos um Tribunal Penal Internacional permanente, né, que julga esses casos? Claro que nós temos aqui uma limitação temporal, obviamente, como vocês sabem, o Tribunal Penal Internacional ele tem um limite, obviamente, só julga os crimes a partir de 2002, quando ocorre a sua entrada em vigor. Mas qual seria o papel, então, dessa perspectiva, uma vez que já se tem uma corte permanente? Os tribunais híbridos eles ainda têm uma função, eles podem preencher esse gap de uma certa legitimidade, ou, pelo contrário, eles ainda causam uma certa fragmentação no direito internacional penal? Bom, diante dessas questões, não quero me alongar muito, porque o professor André, obviamente, vai entrar nas questões do análise mais crítica a respeito do próprio tribunal, é a perspectiva, assim, apenas pegando, me referindo à fala dos professores anteriormente, em que o professor Canedo até disse que era o mais pessimista de nós, né, a respeito dessa perspectiva dos tribunais, e a professora Renata, que infelizmente não está mais aqui, se colocava como uma otimista em relação ao papel dos tribunais. Talvez nem uma coisa nem outra, se me permitem, né? Não há possibilidade de analisar essa questão nem por uma ótica pessimista e nem por uma ótica otimista. Por quê? Porque, dentro dessa perspectiva, nós temos que analisar, temos um fato de graves violações de direitos humanos. Qual é o papel do direito internacional penal, se é que ele tem um papel nessa perspectiva, e como ele vai desenvolver, então, ou que tipo de efeito ele vai ter. Essa perspectiva que nós temos que analisar diante do papel desses tribunais deve ser analisada, obviamente, de maneira crítica. Eles apresentam realmente alguns problemas, mas, dentro desses problemas, isso é uma justificativa para desconsiderarmos a importância desses tribunais, ou é simplesmente a necessidade de observarmos esses instrumentos com a necessidade de algum aprimoramento? Então, diante disso, vou passar a palavra para o professor André, com muita honra, meu digno orientador, para que ele continue. Bom, meu boa tarde, né, a todos e a todas. Eu quero cumprimentar todos aqui da mesa, professor Canedo, professor Assis, professora Elisane. Gostaria também de agradecer aqui ao professor Salem aqui o convite, agradecer a Adriane todo o esforço realizado e pela oportunidade, né, não só de debater esse tema e refletir também sobre esse tema, aprender também sobre esse tema e encontrar algumas pessoas que há algum tempo já não via. Participei da banca de mestrado da Renata, lembrar um pouquinho como o tempo passa, né, Salem? Né, não vi o Salem há algum tempo. Ver aqui a Heloísa, né, também minha orientanda lá do doutorado, é um grande prazer. Então, né, a Gabriela realmente impressiona, né, Janaína, impressiona ver como as pessoas, elas, né, apesar da distância, mantêm o nosso vínculo acadêmico sempre aceso. Um grande prazer estar aqui na GV.
Bom, aqui na nossa divisão de tarefa, né, talvez eu fiquei com uma incumbência inglória, né, que é uma análise crítica, né, apenas, né, uma contribuição nessa questão factual, né, claro que o Tribunal de Serra Leoa, ele teve no julgamento de Charles Taylor, né, o seu grande, né, momento aí mediático, mas já houve, né, 4 sessões, há 11 acusados, então há um trabalho que transcende aí a participação do Charles Taylor nesses crimes de guerra. Quanto à análise crítica, a própria Elisane já adiantou que são várias facetas possíveis para uma investigação sobre um tribunal híbrido. A primeira delas, é claro, né, como esse tribunal ele se relaciona com o próprio Tribunal Penal Internacional. Na medida em que havia uma certa assimetria no desenvolvimento do direito internacional penal. Se o direito internacional penal se desenvolveu do ponto de vista material de forma acelerada, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista processual, faltava justamente aquilo que estava previsto na Convenção pela Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio, que também o professor Canedo escreve, que era justamente um tribunal internacional efetivamente criado, que só ocorreu com o Estatuto de Roma, que completa agora 15 anos, em 98. Então, se existiu todo esse esforço e tão demorado, né, quase parto de porco-espinho, né, para a adoção do Estatuto de Roma, haveria, então, uma justificativa que não fosse, então, pontual em relação à entrada em vigor do Estatuto, haveria, então, uma justificativa sistêmica que justificasse, então, que legitimasse tribunais híbridos. Então, é uma das possibilidades de reflexão se a existência de tribunais híbridos fragmenta a interpretação internacionalista desse direito internacional material, né, de âmbito penal, que se desenvolve a partir da Segunda Guerra Mundial. E, então, nesse ponto, eu vou aqui somente sugerir algumas possibilidades de reflexão. Não quero aqui, claro, dizer o que é ou não é, né? Não é nem sequer meu papel aqui. Mas, no tocante a essa questão da fragmentação, eu gostaria de chamar a atenção de qual é o sentido de um tribunal internacional. Se nós estamos contextualizando, então, a existência de um direito internacional material, a interpretação desse direito internacional também deve ser internacional, sob pena de criarmos aquilo que, em geral, nas minhas obras, eu sarcasticamente chamo do chamado Tratado Internacional Nacional, né, que é justamente a adoção de textos normativos internacionais, porém interpretados, né, sob a peculiar ótica de cada Estado. Aí gera-se, né, algumas situações aberrantes da norma internacional nacional. E isso, obviamente, contraria aquilo que vem a ser o meu segundo ponto de reflexão, que agora é inserir esse tribunal híbrido dentro do contexto da própria realização da justiça penal internacional, que é tão, né, criticada, se o direito penal efetivamente tem um sabor internacional, ou esse sabor internacional contraria a sua própria essência, que, né, no limite, faz parte da reflexão de grandes autores. O direito penal estaria vinculado às opções locais, então é a última ratio. Chamar, então, direito internacional penal já não seria quase um oxímoro, né? Inferno congelado, porque existiriam valores essenciais da comunidade internacional. Mas que comunidade internacional é essa, né? 193 estados, existiria. E aí, nessa segunda linha, que claro, não é somente em relação aos tribunais híbridos, temos várias possibilidades de reflexão. Uma delas é justamente aquilo que nas minhas matérias lá na pós-graduação da USP, eu sempre digo, né, há algumas perguntas, né, a Adriane já me ouviu, né, algumas perguntas que eu entendo que são imprescindíveis nesse segundo foco. São os direitos humanos universais, por exemplo, é uma das perguntas. Se nós estamos justamente reconhecendo nessa justiça penal internacional a existência de uma tipificação que visa proteger valores essenciais, esses valores estão relacionados a direitos, esses direitos, a partir, então, de uma certa clivagem histórica na evolução do direito internacional, foram reconhecidos, então, como universais, e se foram reconhecidos, então, como universais, a interpretação da proteção a esses direitos não deveria também ser internacional? No tocante à esfera não penal, aparentemente a resposta seria sim. Por quê?
porque cada vez mais essa situação anedótica que eu comentei do Tratado Internacional Nacional, ela tem sido, né, com, claro, as suas eventuais, né, eventuais debates e polêmicas, mas tem sido superada. Então, se olharmos, por exemplo, perante o Conselho da Europa, na esfera não penal, né, nós temos uma Corte Europeia de Direitos Humanos que pode eventualmente ser criticada. Quem acompanha, por exemplo, o debate do Partido Conservador na Inglaterra, pugnando, né, vejam bem, né, em pleno 2013, a denúncia da Convenção Europeia pela Inglaterra, né, estão assim estarrecidos com a condenação de um Estado democrático pela Corte Europeia de Direitos Humanos, né, o Reino Unido. Então, apesar dessas polêmicas, aparentemente, a interpretação internacionalista e que visa, claro, a concretização desse universalismo, ela tem sido aceita pelos Estados, inclusive pelo Brasil. Então, comemoramos, né, estou achando, né, Salem, que o povo de direitos humanos é festeiro, né, que eu só estou dando datas aqui, né, comemoramos os 15 anos do reconhecimento da jurisdição obrigatória pelo Brasil da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a jurisdição contenciosa, né, obrigatória, que foi reconhecida pelo Brasil em 10 de dezembro de 98. Então, esse ano aqui, 15 anos. Então, inclusive, o próprio Brasil tem, também aos trancos e barrancos, aparentemente é reconhecido que, se esses valores existem, a interpretação desses valores tem que ser também internacional. Óbvio, né? Também é anedótico pensar. Imagine, se a Declaração Universal de Direitos Humanos pudesse ser interpretada nacionalmente, nós teríamos 193 definições de tortura. A integridade física teria, né, claro. Então, isso não é universalismo, isso pode ser localismo. Pode ser qualquer coisa, né? Eu sempre digo nas minhas matérias na pós-graduação, eu vou colocar sempre uma placa simbólica na entrada, dizendo que aqui é direito internacional. A Gabriela se lembra disso. Direito internacional dos direitos humanos. Se você quer direitos fundamentais, interpretação local, vai lá falar com o professor Virgílio, o professor Elival, mas né, aqui não. Por quê? Aí vem a questão do universalismo. Então, nesse ponto, no tocante à existência desses valores, eu entendo que na parte não, né, criminal, entendo que há uma certa, né, massa crítica que eu posso provar empiricamente que temos, né, certos alicerces, certas raízes, inclusive no caso brasileiro. Agora vem a questão no campo penal. E no campo penal gera esse debate, que é o debate, né, do Koskiniemi, do Zaffaroni e de outros tantos. O direito penal, então, teria, né, perdido a sua áurea de última ratio, de legitimidade? Se existiria isso quando se lança ao direito internacional, que é um problema que, claro, precede a sua análise, a análise dos tribunais internacionais. E, nesse ponto, também há um debate que eu acho que vale a pena mencionar, que há um papel da proteção penal aos direitos humanos? Existe esse papel? Que é um debate que se vê, por exemplo, na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos desde a década de 80 do século passado, desde os casos hondurenhos, que é longevo, né? Que não é também da Corte Interamericana, é da Corte Europeia de Direitos Humanos, que é justamente o apelo dessas instâncias de direitos humanos ao direito penal, através de dois grandes, né, elementos. O primeiro elemento é considerar, então, a existência dos mandatos internacionais de criminalização. Esses órgãos internacionais interpretam os dispositivos de vários tratados que exigem a criminalização de condutas. E o segundo, por exemplo, a Convenção pela Eliminação de toda forma de discriminação racial, discriminação contra a mulher, etc., etc., né? Maria da Penha é apenas um exemplo, né? Não precisamos, né, ir muito longe, né? Basta lembrar da Convenção de Belém do Pará. E o segundo elemento é justamente o dever de investigar, perseguir juízo e punir, que consta das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como também da Corte Europeia de Direitos Humanos, há muito tempo, né? Não é o caso Gomes Lund, que é o primeiro, né? Então, esse discurso punitivo na área dos direitos humanos não é novo, não é novo. Então, nesse ponto, a proteção internacional dos direitos humanos, ela possui tanto uma faceta não criminal, mas também possui uma faceta criminal. Ou seja, a busca, esse combate à impunidade, componha também as medidas tanto de reparação na área dos direitos humanos, mas também tem sido reconhecido como compondo também direitos autônomos, em especial o direito à verdade, direito à justiça. Isso já mostra que, se existem, então, esses direitos,
novamente, dentro de uma linha de argumentação. Se existem esses direitos, e se reconhece, estão percebendo a lógica, né? Se se reconhece a universalidade desses direitos, a interpretação internacionalista sobre a eventual violação ou não, entendo natural. Entendo natural. Outro ponto que eu entendo aí, vai né, a respeito desses tribunais híbridos, né? A sua relação, claro, né, desses tribunais com o impacto desses tribunais, que a professora Elisiane comentou, com as sociedades nacionais. Também é um problema, hoje na manhã, né, nós tivemos aula de pós-graduação, na minha matéria lá na faculdade, eu comentei até, né, Aziz, o problema que é impacto e efetividade. Né? Todo mundo que inicia uma investigação científica com esses termos, eu tenho quase que certeza que é mais um dos círculos do inferno de Dante. Né? O que é o impacto? Qual que é efetivamente o impacto, por exemplo, de uma sentença do caso Taylor na sociedade de Serra Leoa? Como aferir objetivamente? Como aferir objetivamente o impacto da justiça penal internacional? Os números são, por exemplo, grandiosos. Quanto custa em comparação com quanto que efetivamente, qual é o resultado? Será que é uma análise quantitativa, tão somente? Quantos condenados desde Nuremberg até hoje? É uma análise qualitativa? Como gerar parâmetros? E aí, claro, né, eu entendo que naquela linha que a Elisiane comentou, da chamada cascata de justiça, é impossível isolar. É impossível isolar essa proteção penal dos direitos humanos, já que eu a insiro dentro dessa lógica de proteção de direitos humanos, e eu consigo justificar, porque é um instrumento que não é de hoje, que é utilizado por esses órgãos internacionais de direitos humanos. Então, a justiça penal internacional não está isolada nesse esforço de determinação dessa proteção penal, não está isolada. Aliás, ao contrário, ela é até posterior a esse esforço desses órgãos de direitos humanos. Se pensarmos, então, no tribunal que foi instalado de Serra Leoa em 2002, esse esforço é bem anterior. Não é? E aí, tendo em vista essa conclusão, como não é possível isolar, né, a justiça penal internacional de todos esses esforços, entendo que corresponde, sim, a esse esforço de transformação das sociedades locais. E porque esse é o papel da nossa área, que ou seja, dos direitos humanos no plano internacional. Não é outra função. Se acede à área internacional, na esfera dos direitos humanos, é que o Estado falhou. Então, toda a lógica da minha linha de pesquisa na faculdade é sempre entender que essa internacionalização não quer extinguir o Estado. Até gostaria, particularmente falando, gostaria, o Salem sabe disso, o diretor da faculdade, um dia, hipoteticamente, né, me chamará e falará: André, não tem mais Estado, não tem mais direito internacional, então, né, direito, né, esse foco, né, da sua matéria sumiu, temos agora, né, uma outra concepção de humanidade, o melhor estilo, né, você encontre outra coisa para fazer, com muita alegria. Estou pensando até ir para o Quadrado, lá em Trancoso, né, terei, com certeza, aí muito aí para refletir, né, sobre a minha existência. Enquanto isso não venha a ocorrer, eu sempre digo que a nossa área, essa internacionalização dos direitos humanos, ao contrário de demitir o Estado, exige que o Estado promova esses direitos. Exige que promova, inclusive, claro, prevenindo e, eventualmente, reprimindo aqueles autores de graves violações de direitos humanos. Por isso, por exemplo, né, um exemplo muito do dia a dia nosso é o caso da sentença do caso Gomes Lund. Exige que o Estado brasileiro, ou seja, não elimina o Estado brasileiro, exige que o Estado brasileiro investigue aqueles autores de graves violações de direitos humanos e, eventualmente, claro, né, condene, né, e puna da época da ditadura. Né, e essa é a lógica. E se isso ocorre, claro que a nossa atuação, a atuação dos direitos humanos, tão somente será provocada na falha do Estado. Então, se vocês seguirem o meu raciocínio, a nossa matéria vai ser a de atuação excepcional, mas será
contramajoritária. Ou seja, esse agir na falha do Estado, e aí eu mostro a importância desses mecanismos, quer não criminais quanto criminais, esse agir na falha do Estado significa que essa sociedade local, esse momento da sociedade local, não foi um momento de proteção de direitos. Por quê? Porque como funciona a internacionalização? Por isso. Como que ela funciona? Ela funciona justamente porque, naquele momento, a interpretação local majoritária não respeitou aqueles direitos. Então, por isso, eu digo, há uma possibilidade de reflexão, qual é o impacto de contribuição para a mudança de prática majoritária. E essa mudança de prática majoritária pode, efetivamente, contribuir para, claro, né, essa própria universalização em concreto desses direitos, que é o grande desafio. Né? Quem estuda a área de direitos humanos, quem estuda a área da justiça penal internacional, fica muito óbvio que é conseguir trazer para a realidade esses diplomas normativos que pregam respeito a esses direitos essenciais. Então, em que pese, nessa minha última, já estou vendo o professor Canedo se movimentando, né? Já devo ter estourado o prazo em 250 minutos. Não, muito justo. Estou abusando da generosidade da presidência, como sempre faço. Mas, para terminar esse meu terceiro e último ponto, é óbvio que eu entendo que, em que pese a dificuldade de mensuração desse impacto, ele compõe aquilo que está no DNA da internacionalização. Esse agir é contramajoritário, e é óbvio, esse agir contramajoritário, a própria expressão diz, tem relação com os grupos vulneráveis, óbvio, né? Majoritário ou minoritário não tem nenhuma relação com, né, aspecto numérico, tá? Óbvio. Isso faz parte da gramática dos direitos, tem a ver, claro, com a possibilidade de assunção de posições de poder dentro de uma determinada sociedade. E esse é o papel, eu entendo, dessa internacionalização, inclusive dessa internacionalização institucional da justiça penal, forçar uma reflexão que não ocorreria naquele momento histórico. E, com isso, eu devolvo-lhe a palavra e agradeço a atenção. Agradecer a excelente exposição dos 3 professores, excelentes textos também, professores, e certamente deram e continuarão dando uma grande contribuição na área. E aí, dando sequência aos trabalhos, eu já vou logo passar a palavra ao público. Está aberta, quem quiser colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta aos expositores. Está franqueado aí, é liberada a palavra. Pergunta, observação, qualquer coisa. Em primeiro lugar, eu falar que eu me sinto honrado de estar aqui, porque vim numa sexta-feira à tarde, porque eu gosto muito desse tema, né? Eu tenho mestrado em Direito Internacional nos Estados Unidos e sou da Comissão de Relações Internacionais do AB, da Comissão de Direito Internacional do AB. E uma pergunta que eu fico pensando é essa questão do Tribunal Penal Internacional, essa questão da seletividade, né? Porque uma grande crítica que se fez ao Tribunal Penal Internacional é de que só foram julgados ditadores africanos. E o Tribunal Penal Internacional foi criado em 2002 e um dos maiores crimes da humanidade recente não foi julgado por ele, que foi a invasão do Iraque, e Guantánamo, e todas essas coisas consequentes. E, por exemplo, eu queria saber se vocês acreditam que o Tribunal Penal Internacional ele tem capacidade de passar por esse viés político, porque os Estados Unidos não é membro do TPI, então sai desse argumento que eles não poderiam ser julgados pelo TPI, pelos membros da administração Bush e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, você tem casos, por exemplo, o ex-ditador do Sudão, que ele não era membro do TPI, o Sudão não era membro do TPI, e, mesmo assim, ele foi julgado. Então, de um lado você tem Sudão, do outro você tem Estados Unidos. E uma coisa que eu queria perguntar para o senhor, professor André Carvalho Ramos, o senhor não acha um pouco inocente essa ideia de direitos humanos internacionais? Porque não teria uma carga política de direitos humanos da lógica do vencedor sobre a lógica do vencido? Porque os Estados Unidos é um país que vira e mexe, tenta impor direitos humanos em todo mundo, mas, quando eles querem, eles fazem o que eles querem, inclusive com violação de direitos humanos. Ou eles definem os direitos humanos, por exemplo, falar, não, tortura não é determinadas práticas, se não houver, como é que era? Técnicas avançadas de interrogação, se não houver falência múltipla de órgãos, danos
motores reparáveis ou morte não é tortura. Então, pode ter waterboarding, pode ter pondo o cara ouvindo Iron Maiden no último volume numa cela minúscula, porque aí não seria tortura, porque não quebrou nenhuma costela permanentemente. Então, essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. Obrigado. Meu nome é Iana. Eu, no momento, não estou em nenhum meio acadêmico, e também não sou da área do direito, sou da área de relações internacionais e sociologia. Então, no caso, quando vocês falam da fragmentação do direito, eu talvez esteja pensando em uma outra lógica, mas a partir do momento que você tem um tribunal híbrido, que você está juntando um direito internacional com um direito nacional, você não está criando em vez de uma fragmentação, uma união. Então não seriam os tribunais híbridos, de certa forma, muito mais justos e muito mais aplicáveis no contexto do que tribunais internacionais que têm visões muito mais ocidentais do que seria o direito? Janaína, eu sou do mestrado da USP e o meu tema do mestrado justamente envolve Iugoslávia e Serra Leoa. Especificamente, eu vou discutir de que Charles Taylor, em que medida esses dois julgados podem ter contribuído para a formação para um quilate de forma mais concreta do Instituto dos Jus Cogens. E, nesse sentido, será que os tribunais híbridos, que tem o Iugoslávia dos Cutade aqui em 1997, aí marcando o crime contra a humanidade, desvinculando de um crime de guerra de Nuremberg, e depois, quase 20 anos depois, Charles Taylor, de um tribunal híbrido, com uma característica local muito mais forte, enfrentando a questão da imunidade de chefe do Estado e, portanto, tendo que invocar também o Instituto de Jus Cogens para, enfim, concluir esse julgamento. Será que o tribunal híbrido, então, não há um reforço, aí não vem como um reforço para essa institucionalização dos direitos humanos no âmbito internacional, como criando obrigações objetivas aos Estados, aos jus cogens? Então, nessa linha também eu pergunto se tribunais internacionais e os híbridos eles não se complementam aí no sentido de afirmar e até constituir como uma fonte de produção do próprio direito internacional no âmbito do jus cogens. Eu tenho uma pergunta para o professor Salem, mas eu vou guardar para quando ele voltar para a mesa. Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais específica. Meu nome é Pedro, eu sou aluno da graduação aqui da Direito GV. E a minha pergunta vai principalmente para a professora Elisane e para o professor André. O caso Charles Taylor, eu faço uma pergunta autointeressada, porque nós, do Grupo de Estudos em Penal Internacional, estamos tratando essa questão. Traz o que talvez seja uma das discussões que eu considero bastante complicadas, que é a questão da imunidade dos superiores, dos head of state, frente a esses tribunais internacionais. Até mesmo o próprio Tribunal Penal Internacional entra em certa contradição no seu estatuto. O artigo 27, artigo 98, 1 e 2, deixa um pouco claro em que medida essa imunidade poderia ser flexibilizada. A Corte Internacional de Justiça, no caso Bélgica contra a Congo, também discute isso, quer dizer, crimes internacionais não seriam passíveis de se aceitar essa imunidade. Como vocês entendem essa questão? Ou seja, até que ponto vai essa imunidade dos head of state? Porque eu acredito que poderia ser até mesmo um dos elementos trazidos por uma eventual defesa do al-Bashir, presidente do Sudão, quando ele for preso, porque ainda não foi. A minha pergunta é para o professor André de Carvalho Ramos, sobre a ideia da questão contramajoritária da proteção dos direitos humanos. Com relação aos direitos humanos, eu acho que faz muito sentido. Eu não consigo entender muito bem como ela entra na questão do direito internacional penal, especialmente porque quem é julgado e a responsabilidade ela é imputada aos indivíduos e não exatamente ao Estado. Então, como a gente demonstra essa questão contramajoritária se estamos falando da responsabilidade de indivíduos que comandam ações, provavelmente de grupos guerrilheiros ou então do próprio exército? Vou escolher rapidamente sobre 3 questões que vocês levantaram aqui, depois eu vou passar a palavra para o professor André para responder mais especificamente a questão dirigida a ele. Em relação à seletividade, que foi uma pergunta que é sempre recorrente quando se trata de tribunais penais internacionais, só gostaria de deixar claro uma situação. É óbvio que existem tentativas de construção de um direito internacional penal.
Né? Ele vem em uma construção, não existe ainda uma fórmula pronta e muito menos existe uma resposta pronta, porque ele está em construção. Tentativas têm sido feitas. Os professores anteriores se referiram, por exemplo, a Nuremberg e a Tóquio, e nós vimos as excrescências daquele sistema. Né? Obviamente, uma análise que não passa uma análise mais crítica a respeito de todas as violações dos princípios de direito penal que existem em relação a isso. Mas foi um primeiro passo. Agora, em relação... Nós temos um outro passo, né, que são a criação dos tribunais ad hoc. Ainda assim, está totalmente vinculado à questão do Conselho de Segurança da ONU. Os tribunais híbridos... estou me referindo a Ruanda e Iugoslávia, que seria mais uma evolução, um passo a mais em relação ao que foi Nuremberg e Tóquio. Nós temos uma terceira opção, que seriam os tribunais híbridos. Os tribunais híbridos eles têm essa característica de buscar, como a Iana havia mencionado, essa busca de legitimidade, essa aproximação, porque esses tribunais eles visam ter, não podemos discutir se eles atingem esse efeito ou não, que a Janaína também, né, mencionou a respeito da pesquisa dela, um efeito pedagógico de reconstrução e de possibilitar que as instituições nacionais sejam reconstruídas, porque a ideia é também nesse sentido. Eu acho que a importância dos tribunais híbridos é justamente na reconstrução, é importante na reconstrução das instituições nacionais, porque o próprio Estado não tem condições, está num estado tal de fragilidade institucional, que não é possível que as pessoas sejam submetidas ao devido processo legal na situação de uma transição política depois de um período tão grave de conflitos. E, em outra situação, em relação à questão do Tribunal Penal Internacional e da seletividade, que, desculpa, esqueci seu nome. Olavo. Tá bom, prometo que eu vou ver, não vi ainda, juro. Mas agora que eu já, enfim, o artigo já foi, eu vejo, prometo que eu vejo. Não só para ver o Leonardo DiCaprio, né, com ele, né? Não. Enfim. Mas essa questão da questão da seletividade, que havia sido mencionada em relação ao Tribunal Penal Internacional, nós temos que identificar uma questão muito importante. É claro que existem problemas políticos relacionados a qualquer tribunal penal, qualquer tribunal, ponto. Seja ele nacional, seja ele internacional. Existem questões que devem ser levadas em consideração. Isso, de maneira nenhuma, invalida o instrumento. É claro que esse instrumento, no final até do artigo, nós propomos algumas questões que precisam ser levadas em consideração. A primeira delas é que esses sistemas precisam ser aprimorados, evidentemente. É claro que uma dessas questões importantes é a preservação dos direitos do réu, como uma preservação do próprio sistema em si, ou seja, não é uma vingança pública. Né? Então, por fim, essa questão da seletividade ela não pode ser usada simplesmente como único argumento para invalidar um instrumento que carece, sim, de aprimoramento. Segundo, só rapidamente em relação à fragmentação, essa perspectiva é uma análise importante do ponto de vista dessa aproximação nacional. Mas, quando nós pensamos a perspectiva se é possível criar uma justiça penal internacional, talvez aí nós temos soluções localizadas. E ainda assim, mesmo sendo um tribunal híbrido que permite essa aproximação, ainda tem uma forte presença ou ingerência internacional do Conselho de Segurança. E aí sim nós temos mais ainda um reforço dessa questão política. Supostamente, o Tribunal Penal Internacional, mesmo com todas as questões estruturais que nós podemos discutir, existe essa seletividade política, entre aspas, mas ela é anterior à estrutura do tribunal. Né? Então, é isso que nós podemos discutir, como discutimos o acesso à justiça no âmbito interno. Então, essa estrutura é que, em termos de você consolidar uma justiça penal internacional, a autonomia do Tribunal Penal Internacional, que é uma corte permanente, pode, inclusive, vincular questões de interpretação e etc. Tá? Bom, vou parar por aqui. Eu acho que eu vou falar também muito pouco aqui. A Lisiane já disse, né, tudo.
só, né, algumas questões que me foram especificamente dirigidas. O Olavo comentou, né, sobre se eu acredito ou não, né, nos direitos humanos, né, na área internacional. Bom, deixando a minha opinião, né, pessoal de lado, né, que você imagina qual que seja, né, deixando a minha opinião pessoal de lado, eu acho que eu consigo, né, provar empiricamente que isso tem sido não só aceito, mas estimulado e só se aprofunda. Se fizermos alguns cortes, né, por exemplo, na evolução do sistema europeu de direitos humanos, dos anos 60 até hoje, nós, com certeza, teríamos algumas respostas que surpreenderiam alguém que estaria, talvez, vamos imaginar, numa sala em 1960, avaliando qual vai ser o futuro da Convenção Europeia de Direitos Humanos. Não chegaria ao que é hoje. E, então, claro, né, com todo o meu respeito em relação àqueles que são, né, que entendem que isso não vai atingir, por exemplo, os Estados Unidos, etc., já há discussão evidente sobre alguns isolamentos dos Estados Unidos, waterboarding, etc. E mais, é interessante notar que essa reflexão crítica sobre essas condutas norte-americanas são realizadas justamente por esses órgãos. Né, que, por exemplo, e outro, né, a execução do Bin Laden. O relator sobre execução sumária, ele justamente teve uma avaliação crítica sobre a execução do Bin Laden. Então, eu consigo, então, deixando minha opinião pessoal de lado, claro, né, eu consigo uma reflexão justamente que mostra que esse universalismo em concreto. Talvez seja interessante notar que eu tenho um corte em relação àquele universalismo em abstrato e que levou, pelo menos nos anos 70 do século passado, as discussões sobre a eventual, né, crítica, né, a um construto ocidental na área dos direitos humanos. Esse universalismo em concreto, que vem desses processos internacionais de direitos humanos, mostra justamente o oposto. Por exemplo, já que estamos falando, né, desse citado país, por exemplo, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos também ordenou aos Estados Unidos, fez uma reflexão crítica sobre Guantánamo. Né? Então, todos sabem, né, da medida cautelar da Comissão Interamericana. Nós não teríamos essa avaliação crítica, talvez pensando nos anos 60, quando a OEA era aquele, né, ninho de ditaduras que existia. Então, mas eu acho que é somente vamos chamar assim, uma apreciação preliminar sobre o estágio atual em 2013. Já pulando aqui, né, deixando de lado a questão da fragmentação, do tribunal híbrido, como a Lisiane comentou, a interpretação internacionalista ela ganha justamente coerência e consistência com a perenidade. Esse é o grande problema desses cortes criados, né, essas ilhas que gera essa reflexão sobre fragmentação. É só um reforço. Quanto ao que o Pedro comentou sobre a imunidade de chefe de Estado, própria incongruência, né, o artigo 98 o Pedro conhece, né, o motivo da inserção do artigo 98. Né, e o esforço norte-americano em realizar esses tratados à luz do artigo 98. Então, isso, né, eu entendo que a imunidade do chefe de Estado, em que pese, né, suas raízes longevas no direito internacional, eu entendo que, em relação a esses crimes de ius cogens, já existe consenso internacional sobre a sua superação. Eu entendo que o Bélgica versus Congo, eu sempre digo, há alguns momentos que a decisão da Corte Internacional de Justiça é aquela que não vai ser estudada. Que vai ser estudada vai ser o voto, né, minoritário ou o voto, muitas vezes, unitário. Né? Então, por exemplo, né, lá na faculdade, eu tenho, no começo de cada curso, o estudo dos votos, né, não é nem minoritário, é unitário, do Cansado Trindade. E, apesar de que alguns alunos falam, poxa, como assim? Né? Você dá um voto, né? Porque ele ficou isolado de novo. Né? Ficou isolado de novo. Eu digo, olha, mas daqui 20 anos... vai acontecer com o que aconteceu comigo. Eu dou um exemplo pessoal. Quando os estudos nos anos 90, né, fazer o quê, né, do século passado, sobre determinadas posições da Corte Internacional de Justiça, nós estudávamos o voto do juiz Tanaka, né, no caso, né, do Sudoeste Africano, e ninguém estudava, claro, a deliberação, né, final, terrível, da Corte Internacional de Justiça, que se mostrou totalmente obsoleta. Tá? E agora você viu o caso do Bélgica-Senegal, né, etc. Então, eu entendo que
é um caminho sem volta. E, finalmente, a Gabriela também... Gabriela, novamente, né, se eu insiro, né, a proteção penal, ou seja, o direito internacional material, dentro dessa proteção de direitos humanos, e aí, óbvio, né, a sua consequência é a existência, necessidade de existência também de um direito internacional penal processual, né, processual também, ou seja, que não pode ser isso ser realizado pelos próprios Estados, sob pena de permitirmos a seletividade e o localismo. Se eu entendo que isso compõe o discurso de direitos humanos, óbvio que eu vou reconhecer o direito à verdade, o direito de acesso. Então, não vejo mais, e o exemplo da Justiça Penal Internacional é um desses exemplos, mas não é só o único. Há vários exemplos no direito brasileiro, inclusive, não vejo mais essa ótica segmentada, essa ótica que eu acho reducionista, de só ver, né, um determinado faceta. Há um conflito, entendo, há um conflito de direitos, mas há também o direito à justiça, há também o direito à verdade, há o direito à memória, que é todos imbricados num caso, né, conhecido por todos aqui no Brasil, que é, por exemplo, a revisão da lei da anistia. O seu raciocínio, por exemplo, levaria a que há algum problema na revisão da lei da anistia, que nós estaremos, então, revendo a lei da anistia contra indivíduos, né, que foram anistiados. Então, como que eu vou rever a lei da anistia? A DPF 153 e etc., que, aliás, né, ainda tem embargo de declaração. Né? Tá? Então, novamente, né, com a reflexão que eu faço, eu já o insiro dentro de um ambiente maior, que é o ambiente de colisão de direitos. Que você pode questionar se esses órgãos internacionais eles têm cumprido uma argumentação jurídica convincente nessa colisão. Mas então, por exemplo, no caso do Walter Bulácio, que a Corte Interamericana exigiu da Argentina a superação da prescrição a favor do réu, para que houvesse, então, uma persecução criminal contra esse autor de uma grave violação de direitos humanos, e outros tantos, podemos chegar a uma reflexão se essa ponderação naquele caso ou naquele outro foi adequada ou não. Se a argumentação jurídica é ou não é pobre, é ou não é frágil. Agora, descartar pura e simplesmente, com base nisso, com base que há indivíduo, mas na área dos direitos humanos sempre há indivíduos. É óbvio, né? Então, na sua área, direito ao meio ambiente, por exemplo, é óbvio que, né, estaremos discutindo direito de propriedade também. Né? Então, o direito ao meio ambiente equilibrado vai gerar compressão do direito de propriedade. Então, por isso também não me emociona, né? Não me sensibiliza esse argumento, porque, obviamente, nós estamos falando de universalismo em concreto. Universalismo em concreto é conflito de direitos, inclusive, entre esse direito à verdade, e verdade judicial, né, e outros direitos que podem colidir no processo penal. Mas, novamente, é apenas uma reflexão que pode ser feita nisso. Bom, obrigado. Enfim, infelizmente, a gente não pode continuar o debate ainda desses temas, porque a hora já está adiantando. Agradeço mais uma vez aos professores.